texturas, cores, durabilidade, resistência, desempenho e tecnologia de ponta na fabricação. É assim que podemos descrever, em poucas palavras, a história de sucesso dos revestimentos cerâmicos no Brasil e em todo o mundo. São produtos que se destacam pela versatilidade e desempenho técnico. Antiderrapantes, resistentes a produtos químicos, não inflamáveis e higiênicos, são largamente utilizados pelos profissionais da construção civil e arquitetura. Podem ser especificados em ambientes internos e externos. Estão disponíveis em várias dimensões. Possuem manutenção simples e barata e proporcionam uma excelente vida útil para os revestimentos de pisos e paredes. Para garantir tais vantagens, profissionais, aplicadores e contratantes de obras precisam estar atentos para o assentamento correto da placa cerâmica. E são as normas técnicas brasileiras que definem os procedimentos adequados para o assentamento dos revestimentos cerâmicos. Com base nessas exigências normativas, a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres, a Anfacer, com apoio da Aspacer, Sindiceram e do CCB, reuniu algumas recomendações técnicas e melhores práticas de execução. Vale lembrar que um revestimento cerâmico não se resume somente à placa. Trata-se de um sistema composto por placa cerâmica, argamassa de assentamento e rejunte. E cabe ao projetista responsável calcular e dimensionar tudo isso, especificando materiais, produtos e processos que atendam às normas técnicas e às particularidades de cada empreendimento, com atenção especial à NBR 15575, também conhecida como norma de desempenho. Vamos então às melhores práticas? Começando pelo preparo da base. Primeiro, verifique a planeza da base, utilizando uma régua com 2 metros de comprimento. O desnível não deve ser maior do que 3 milímetros. Se for superior, é recomendável regularizar a base com argamassas próprias para isso. Para paredes, é importante também avaliar o alinhamento vertical da base, o prumo, e no caso de pisos, o caimento. Se for necessário ou definido em projeto, deve ser aplicada uma camada de regularização da superfície. O objetivo é corrigir desníveis e aumentar a aderência. A estabilidade na base garante maior durabilidade aos revestimentos cerâmicos. Antes do assentamento, usando o martelo de borracha sobre chapisco ou emboço, é importante verificar se há um som cavo, oco. Caso seja constatado o problema, as áreas ocas devem ser refeitas. Outro teste simples é o da dureza da base. Com um prego, é possível avaliar se está com baixa resistência superficial, lembrando sempre que a base deve apresentar resistência compatível com o esforço ao qual será submetida. Daí a importância do projeto e de controles de execução, como painéis de testes em obras para validar os materiais e métodos construtivos adotados. Vamos agora verificar a condição da base de assentamento. A superfície que vai receber revestimento cerâmico não pode apresentar falhas, umidade ou sujeiras, como pó, tintas e óleo. A limpeza é fundamental para garantir a ancoragem, ou seja, a capacidade de colagem da argamassa. No caso de parede de concreto ou elementos pré-moldados, é recomendável a escovação da superfície com cerdas de aço e depois a lavagem com pressão para retirar resíduos de cimento ou desmoldantes. Como a base precisa de porosidade para absorver a argamassa, recomenda-se um teste. Se ela escorrer sobre a superfície e não for absorvida, está imprópria. Por outro lado, se for sugada muito rápido, recomenda-se umedecer a base antes da aplicação da argamassa colante. Vale a pena lembrar que, no caso de dificuldades na colagem da argamassa, é sempre importante reavaliar a necessidade de camadas intermediárias, como chapisco ou emboço.
Por isso, recomenda-se a análise prévia e a colocação de painéis de testes nas obras. Vamos então para a execução do assentamento? O primeiro passo é checar se você tem em mãos as ferramentas de trabalho, incluindo os equipamentos de proteção individual e os materiais especificados no projeto. Depois é hora de cuidar da paginação das placas cerâmicas. Verifique o esquadro e as dimensões do local a ser revestido. Analise a disposição das placas, defina o posicionamento dos cortes e procure reduzi-los o quanto for possível. Agora, vamos para a preparação da argamassa. A primeira dica aqui é básica: seguir as recomendações dos fabricantes. Indicamos também o uso do misturador mecânico para melhorar a homogeneidade da mistura. A quantidade de água deve ser verificada na embalagem do produto. Também é importante checar ali o tempo necessário de repouso após a mistura. Prepare o volume de argamassa em partes, de acordo com o tamanho da equipe, habilidade, condições climáticas e de trabalho. Importante: argamassa seca ou com formação de nata não pode ser utilizada e, se o ambiente estiver muito seco e quente, umedeça a base. De acordo com as normas, existem duas técnicas para o assentamento de revestimentos cerâmicos, a simples e a dupla colagem. Para placas cerâmicas com menos de 30 por 30 centímetros e reentrâncias no tardós inferiores a 1 milímetro, pode-se usar a simples colagem, que consiste em aplicar a argamassa de assentamento direto na base. Atenção! Verifique sempre e respeite a recomendação do fabricante da placa cerâmica sobre a melhor técnica de execução. No caso de peças maiores, é necessário a dupla colagem, que requer a aplicação da argamassa de assentamento tanto na base quanto na própria placa. Recomendações importantes para a dupla colagem: aplicar uma camada lisa e homogênea na base. Depois, formar os cordões com o outro lado da desempenadeira dentada. Ficar atento ao diâmetro do dente, de acordo com a área da placa cerâmica. A desempenadeira dentada apropriada para cada caso garante a altura adequada do cordão e a espessura mínima de argamassa. Aplicar a argamassa no tardós da placa, preenchendo as muraturas do verso, formando uma camada uniforme. Com a face dentada, formar cordões regulares. Atenção! Essas duas aplicações, base e tardós, são sequenciais e precisam estar úmidas para a colagem. Não dá para preparar várias placas com o tardós preenchido e depois ir abrir um pano na base. Executar cordões paralelos para melhorar o esmagamento e a aderência. Posicionar a placa levemente fora de posição e arrastar ao ponto correto. Isso ajuda no esmagamento dos cordões de argamassa. Inspecionar algumas placas ao longo do processo, removendo-as para verificar se a camada está uniforme. Utilizar um martelete de borracha para auxiliar no assentamento. Outro aspecto muito importante na execução se refere ao tempo em aberto da argamassa, para evitar que ela seque antes do assentamento. Esse tempo pode variar de acordo com as condições climáticas. Se estiver quente e seco, pode ser menor. É muito importante abrir os panos de assentamento com tamanhos controlados, respeitando esse limite de tempo. Portanto, atenção! O tempo em aberto medido em laboratório e expresso nas embalagens dos produtos é diferente do tempo em aberto da argamassa na obra. Encerrada a aplicação da argamassa, antes de iniciar a fase de rejuntamento, algumas recomendações importantes. Remover excessos de argamassa entre as placas cerâmicas no mesmo dia ou logo no dia seguinte ao assentamento, evitando que sequem e endureçam. As juntas têm que estar livres de argamassa colante. É comum ocorrer ruptura e descolamento de rejunte quando as juntas ficam rasas ou com pouca profundidade. Aguardar 72 horas para a secagem da argamassa de assentamento. Chegamos então à fase de rejuntamento. Antes de iniciar,
Com um cabo de martelo, verifique se as placas estão bem assentadas. Som cavo, oco, é sinal de falta de argamassa, que vai provocar falha de aderência. Se constatado o problema, as placas devem ser substituídas. A limpeza também é importante. Recomenda-se varrer e aspirar as juntas, que devem estar livres de restos de argamassa, poeira, terra ou qualquer tipo de sujeira. A argamassa para rejunte tem como finalidade preencher as juntas de assentamento entre placas cerâmicas e dar o acabamento especial ao revestimento. Um bom rejunte deve ter acabamento liso, baixa permeabilidade, estabilidade de cor, capacidade de absorver deformações e ser fácil de limpar. Existem hoje rejuntes resinados, bicomponentes e os tradicionais, que são de base cimentícia. Cada um deles possui um preparo específico, um método de rejuntamento e cuidados de limpeza. O importante aqui é seguir rigorosamente as recomendações previstas nas embalagens. Trabalho concluído! É hora de aproveitar os benefícios e vantagens do revestimento cerâmico. Um acabamento de alta qualidade e desempenho que alia tradição e tecnologia de ponta. E conte sempre com a Anfacer e o CCB no caso de dúvidas técnicas.